É aquilo que vocês viram aí no meio da semana, a Folha de São Paulo. Veio o quê? Aquela denúncia bombástica. O Glenn Greenwald, né? Da Vaza Jato, né? O advogado e jornalista prêmio Pulitzer, junto lá em parceria lá com outro jornalista, o Fábio Serapião. Então, acusaram o Alexandre de Moraes de todo o processo dos atos antidemocráticos, das fake news, das mídias digitais, de fazer tudo fora do rito, por ele acumular os cargos de ministro do STF, tá? E o Tribunal Superior Eleitoral, dele ter usado o seu poder de polícia do Supremo Tribunal Eleitoral para perseguir inimigos políticos, tá? Que a gente já discutiu aqui no meio da semana, tá? A questão é, ele conseguiu uma base de dados, um banco de dados, as conversas do WhatsApp. A resposta do Alexandre de Moraes foi de um humor assim voluntário. Seria esquizofrênico me autooficiar. Agora, essa é a primeira lição aqui da comunicação alt-right. Como eles se utilizam essa extrema-direita, essa nova extrema-direita, de todos os limites, lacunas, pontos fracos, seja no sistema democrático, seja na legislação, é permitido os juízes acumularem funções. Então, aqui o Alexandre de Moraes acumulando a função no tribunal, no TSE e no STF. Tá? Como ele consegue explorar esses limites, essas coisas? Então, ele não se auto-oficiou. Isso é uma denúncia vazia, né? Vou oficiar a mim mesmo? Não, mas caracteriza, porque nesse acúmulo de função, temos, então, um juiz criminal que segue um princípio acusatório, que é do STF, lá da corte, e você tem um juiz eleitoral com poderes de polícia. Então, no limite, estamos vendo a mesma situação do Moro. Ele julga, investiga e pune. Então, vem essa acusação. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, tudo está levando a crer que veio todo esse banco de dados que o Glenn Greenwald como conseguiu ter acesso, tal, veio do celular do assessor do Sérgio Moro, Eduardo Tagliaferro, que não é flor que se cheire, diga-se de passagem, tá? A polícia de SP ficou 6 dias com o celular do assessor de Moraes. Foi o ano passado. Ele foi acusado de violência doméstica, ameaçar com arma a sua esposa, teve uma discussão lá e parou na delegacia. E o que é mais incrível é que ele foi lá, se apresentou, tal, e quase uma semana depois pediram o celular dele. Carla Zambelli postou, a Polícia Civil informou para Carla Zambelli, olha, o assessor do Xandão está sendo denunciado por violência doméstica, tal. Por que um ano depois, só agora é que vem à luz isso daí, essas informações? Ficou 6 dias o celular do cara com 2 chips, ou seja, esse celular era pessoal e funcional. Tá? Agora, o LG está vindo aqui, o Xandão realmente agiu de modo irregular. Aí vem essa coisa, é claro, isso aqui vai produzir o efeito fire hose, tá? A espiral interpretativa que só a ciência jurídica produz, a ciência jurídica não é exata. Me lembro muito de Getúlio Vargas falando assim, para os amigos tudo, contra os inimigos, a lei. A lei é interpretativa.
É claro, eles se aproveitaram de um ponto fraco. O gênio da alt-right então, de repente, o Trump ele pode ser eleito presidente e comandar o país, presidenciar o país da prisão, porque ele encontrou uma lacuna, um ponto fraco ali, e eles exploram esses limites até chegar ao absurdo. Até chegar ao absurdo. Mas a questão é por quê? Isso vem à baila um ano depois da Polícia Civil ter pego essas informações no WhatsApp. É claro, o contexto conveniente, porque o Tarcisão finalmente está candidatíssimo. Tá? O Tarcisão finalmente comprou com um belo cheque de 4 bilhões de reais a Faria Lima, com aquela privatização da Sabesp, bizarra aquilo ali, comprou corações e mentes da Faria Lima. Então ele está se lançando agora como candidato. Então a questão é, em primeiro lugar, a questão aqui é de produzir o que está se produzindo aqui. Não é à toa que o Glenn Greenwald ele tem as convicções pessoais dele para entrar nessa, a obsessão que ele tem pela primeira emenda da Constituição norte-americana, do direito à liberdade total de expressão, tal. Ele é obcecado por isso inimigo pessoal do Xandão, tá? Mas o que a gente vê é o resultado da judicialização. Isso que está ocorrendo aqui é uma consequência da guerra híbrida brasileira. Todo o movimento antipolítica, a despolitização, a antipolítica e levando à judicialização do qual a própria esquerda é refém. O Xandão foi elevado à categoria de xerife, guardião da democracia. Ele é que nos salvou. Aquela Maria Antonieta do Planalto lá. Então, por quê? Na verdade, outra coisa é a criação dessa simetria, essa suposta simetria Vaza Xandão e Vaza Jato. Então, olha, a ideia é criar o Tarcísio como um cara, a terceira via. Claro que não era isso que eles queriam, que fosse o Tarcísio de Freitas, né? Esse bandeirante Frankenstein, produzindo nos laboratórios aí. Laboratórios midiáticos, jantares com o Luciano Huck, e com ministráveis como Bob Fields Neto, né? Ministráveis. Então tem que criar essa coisa, olha, há uma simetria, bolsonaristas e Lula, extrema direita, extrema esquerda, a simetria do nem, nenhum nem outro. Essa é a primeira coisa, tá? Que eles estão visando. Não é à toa que agora, um ano depois, esse negócio vem à tona agora. É o contexto do Tarcisão candidatíssimo à presidência. Principalmente agora, depois da privação da Sabesp, ele já prometeu. Eu vou privatizar tudo na Bacia das Almas. Petrobras, Caixa Econômica Federal, pronto, a Faria Lima. Isso é música para os ouvidos daquela gente. Possibilidade de expropriar ainda mais o Estado, né? Desmontar ainda mais para a especulação financeira. Tá? Duas coisas nisso tudo, a gente tem que ver a estratégia de comunicação alt-right aqui. Duas coisas a extrema-direita entendeu muito bem. Primeiro, Gramsci. Segundo, Daniel Boorstin. Tá? Gramsci é a questão da guerra cultural. Tá? A extrema-direita entendeu muito bem a ideia do Gramsci, a dimensão estratégica da guerra cultural, de criar hegemonia política nos espaços de poder da sociedade civil. Não é à toa que estão aí os neopentecostais, a produtora Brasil Paralelo, como eles estão ocupando espaços de poder na sociedade civil. Tá? E outra coisa que eles entenderam muito bem, não sei se eles leram Daniel Boorstin, mas Boorstin era um historiador conservador norte-americano, em que ele melhor entendeu nesse livro The Image, a Guides of Pseudo-Events in America, que a gente já falou várias vezes sobre Daniel Boorstin, uma contradição que existe na mídia entre os acontecimentos que são a matéria-prima da notícia e a necessidade de fluxo constante de notícias.
Porque, no final, a mídia precisa atrair anúncios, espaços publicitários. Ela precisa de um interminável fluxo de conteúdo. Mídia precisa de conteúdo. Tá? Então, o Daniel Boorstin, já nesse livro, ele falava, para corrigir essa deficiência da realidade, o que faz a mídia? Cria pseudo-eventos. Nesse livro, pseudo-eventos para ele eram coletivas, debates, encontros, conferências, eventos que eram criados por relações públicas, assessores de imprensa, tá? Para quê? Nesses eventos, você podia extrair notícias, depoimentos, polêmicas. Olha, o fulano numa conferência tal falou tal coisa. Então, você poderia criar celeumas, conflitos, crises, através desses... Só que a alt-right descobriu que não. A gente pode criar um suprimento, uma usina de crises, tá? De denúncias. Esse caso da Folha é um caso parecido. Tá? Se aproveitando, claro, ali de uma lacuna, de uma questão de acúmulo de funções, de uma coisa assim bizarra, eles são hábeis de explorar esses limites, essas lacunas, como o Silvio Santos explorou a lacuna, descobriu, né, a lacuna lá, opa, eu posso ganhar muito dinheiro com uma concessão pública, anunciando meus próprios produtos de graça na minha emissora. Sacada, eu descobriu isso, essa lacuna na legislação de telecomunicações brasileira. Ficou rico por causa disso. Então, vamos fornecer, primeiro, como? Agrojornalismo, que a gente já falou diversas vezes. A gente vai plantar notas nesses colonistas, Malu Gaspar, sabe? Essa gente que está lá, que trabalha sentado, fica diante do celular ou da tela do computador ou diante do telefone, esperando a ligação das fontes, ou ela liga. Ó, você tem algo aí novo para mim? Que eles chamam de bastidores, falam que apuraram. Então, eles começam a gerir crises contra eles próprios, inclusive. Porque eles contam com a normalização da grande mídia. Ele já falou, Bolsonaro é o maior produtor de provas contra ele próprio. Tá? Então, é um suprimento constante de crises, que cria essa espuma midiática. O problema é que a grande mídia sempre se ressentiu com a política, porque o tempo da política sempre foi mais lento que o tempo midiático, né? Já que está na moda essa questão dos ritos, tem que obedecer ritos, o grande problema que irritava a mídia eram os ritos da política. Por quê? Porque o sistema político sempre foi mais lento. Como assim? Ritos processuais e debates nas casas do Congresso, negociações, cronograma das mesas diretoras das duas casas do Congresso, o timing lento da Câmara e do Senado para buscar consensos através de acordos, alianças, consulta às bases políticas. Sempre foi um processo lento. Por isso a mídia sempre se ressentiu desse timing lento, acusando os políticos de serem preguiçosos. Ah, eles não trabalham. Ah, eles só estão em Brasília de terça a quinta. Ah, eles não fazem nada. Olá, São João, está vazio o Congresso, eles não trabalham, eles estão lá nos seus currais políticos, as suas bases, bem ou mal, é o processo. Sempre a grande mídia se ressentiu disso. Portanto, a alt-right, estratégia de comunicação alt-right, qual é? Qual é? Vamos fornecer aquilo que a mídia precisa. Vamos suprir eles de crises, de informações e notícias como eles nunca viram na vida. Tá? Que é essa situação. O Trump é o cara assim como o Bolsonaro aqui no Brasil. Uma crise diária, uma polêmica diária, isso invade os meios de comunicação e eles são nutridos pela grande mídia. Tá? Então, essa é a segunda coisa. Além de Gramsci, eles entenderam muito bem Daniel Boorstin. Tá? Mais do que uma questão ideológica, porque a grande mídia está associada com a Faria Lima, então também tem essa questão. Eles são uma usina fantástica de notícias. Enchem os jornalistas de notícias. Tá? Só que tem uma outra coisa também, que é a comunicação indireta.
esse trecho aqui do filme, do Obrigado por Fumar, não sei se vocês já assistiram esse filme, tem uma sequência em que o Nick Naylor ele está com seu filho num pier lá em Los Angeles, numa parque de diversões, num pier em Los Angeles. Então, o filho dele quer ser igual ao pai, ele quer trabalhar em relações públicas. Tá? Então, nossa, o que você faz? Qual é o seu trabalho? O que você faz? Tal? Aí ele fala, olha, eu tento convencer as pessoas. Tal. Então, ele está comendo sorvete de baunilha e o filho de chocolate. Então, vamos lá. Me convença que o chocolate é melhor que baunilha. Aí o moleque fala alguma coisa para o pai. Mas eu digo o contrário. Eu digo que o melhor não é chocolate, é baunilha. Eu te convenci? Aí o menino fala, não, você não me convenceu. Aí ele fala o Nick Naylor, a questão é que eu não estou falando para você. Eu estou falando para essas pessoas que estão passando aqui no pier. É a comunicação indireta. Jamais a comunicação outright é voltada para o seu interlocutor imediato. É para causar um tipo de impressão, um tipo de cognição para a maioria silenciosa, os que estão ao redor. Então, por exemplo, grande mídia não quer derrubar Nicolás Maduro. Ditador sanguinário, não sei o quê. Não, a questão é indireta. É desgastar o Lula. Os bolsonaristas, sabem, jamais vão conseguir o impeachment do Xandão. Só que não é essa o objetivo. Eles não querem derrubar o Xandão, não querem fazer impeachment. Eles querem criar essa, vamos dizer assim, essa simetria subliminar. Para quê? Para vir o outro candidato Tarcísio de Freitas. Para vir à frente como bolsonarista moderado. E essa figura bizarra da normalização da mídia que já está sendo criada. Não é à toa que aquele economista filósofo lá, SIC, né? Assim chamam ele, né? O Joel Fonseca, que está lá na Globo News. Ele é o criador do Brasil, precisa do bolsonarista moderado. Não é à toa que agora a Globo News contrata nesse momento que o Tarcisão é candidatíssimo. E está lá dando seus pitacos. Tá? E para terminar, que termina aqui, a grande mídia está numa espécie de saia justa agora. Por quê? Porque o que está sendo revelado lá na Venezuela, o que o Maduro está fazendo, ele está denunciando cyberataques, ele suspendeu o X do Elon Musk por 10 dias, tá? E ele denunciou que o WhatsApp está entregando dados da população para a oposição. Ou seja, não sei se vocês estão entendendo, o que o Maduro está fazendo é confirmar o mesmo modus operandi da extrema-direita investigada pelo Alexandre de Moraes, dos inquéritos das fake news, dos atos democráticos e das milícias digitais. O que está ocorrendo lá na Venezuela é o modus operandi espelhado da extrema-direita aqui no Brasil. Eles fizeram a mesma coisa aqui. Só que é claro que aqui é como farsa, né? Na verdade, o golpe já foi dado já há muito tempo com o golpe militar híbrido. Tá? Então, a grande mídia, por que uma saia justa? Porque ela está incomodada por isso. Espera aí, a gente acusa os bolsonaristas de fazerem isso. Aqui não pode, lá pode. O que a ultradireita, lá, Corina Machado, está querendo? Golpe militar constitucional. Ela está com o mesmo discurso que os bolsonaristas fizeram aqui no Brasil. Aqui não pode, lá pode fazer essas coisas? Como assim? Então, nesse processo vem essa saída aí dessa alopragem midiática, aí, a alopragem política, dessa denúncia, que aí você vê essa matéria aqui do Poder 360 que mostramos na quarta-feira,
Maduro e Moraes acham que tudo é culpa das redes sociais. Por que culpar tudo é as redes sociais culpadas? O Elon Musk fechou o escritório da X aqui no Brasil. Eles estão sabendo, né? E a culpa é do Xandão, ele falou. Claro, ele quer, está ameaçando prender o diretor aqui do escritório por não cumprimento das decisões judiciais. Então, tirando o escritório aqui do Brasil é mais complicado. Qualquer condenação judicial, controle. Então, esse processo, eles estão querendo relativizar. Olha, não é bem assim, não é tudo culpa das redes sociais. Então, assim, ó, Xandão e Maduro, ó, esses dois aí ficam culpando tudo as redes sociais. Não é bem assim. Não sei se vocês estão entendendo, está criando um certo mal-estar, né? Jornalismo engove, assim, um mal-estar, porque o discurso lá na Venezuela é o mesmo dos bolsonaristas aqui no Brasil. Fraude eleitoral, precisamos de um golpe militar, constitucional, intervenção constitucional, uma coisa. O que resulta aqui no frigir dos ovos, duas consequências, né? A mais-valia semiótica. Primeiro, gerar mais uma crise e continuar suprindo a grande mídia de acontecimentos. Essa é a primeira mais-valia semiótica. Tá? Continua. Segundo, com o barulho todo, o efeito fire hose, dissonâncias cognitivas, cria esse background subliminar de simetria lulismo-bolsonarismo. Essa simetria lulismo-bolsonarismo é o motor propulsor do Tarcísio. É o que estão tentando. Ser o motor propulsor do Tarcísio. Com auxílio luxuoso de um jornalista premiado com o Pulitzer. Tá? Então,